Bom dia, queridas amigas, amadas irmãs. Hoje daremos início a mais um podcast do livro Os Perigos do Lado Bom da Alma, de Dong Yulan. Capítulo 1. O Ministério do Apóstolo João. O apóstolo João, já à idade madura, recebeu de Deus uma revelação na ilha de Patmos, em seu exílio, por volta do ano 90. Assim está registrado no livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Capítulo 1, de 1 a 3. A revelação dada especialmente a João significava que Deus ainda queria usá-lo. A situação das igrejas era de degradação. Com este pano de fundo, Deus levantou João, a quem preparou durante todos aqueles anos, quando ele presenciava o que ocorria com a igreja em Jerusalém, levantada pelos primeiros apóstolos, e também com as igrejas que o apóstolo Paulo estabelecera. Depois do martírio de Pedro, considerado pelo Império Romano como seu cúmplice, João foi para o exílio. Durante os anos em que esteve preso e exilado, ele aprendeu a viver no Espírito e pôde refletir com tudo que tinha ocorrido. Para isso, contou com a preciosa cooperação do Espírito Santo, que o fez lembrar-se de tudo que o Senhor Jesus dizia aos discípulos. Em seu Evangelho, João registra muitas coisas que não foram descritas nos outros três. Dentre tantas, podemos citar duas. A primeira está registrada no capítulo 19. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. O sangue na crucificação de Jesus foi visto por todos os presentes. Todavia, para que se visse a água saindo de seu lado, era necessário estar bem próximo a ele. Em seu registro, João estava com a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Essa cena definiu o ministério de João, pois a água representa a vida divina liberada por meio da morte de Jesus. Todo homem que crer em Jesus receberá a vida divina, nascerá de Deus e terá o poder de ser feito filho de Deus. A segunda marca registrada do ministério de João está no último capítulo de seu Evangelho. Depois de Jesus perguntar por 3 vezes a Pedro se este o amava, disse-lhe: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Pedro queria saber qual seria o destino de João, por isso perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João mesmo tratou de explicar que Jesus não dissera que ele não morreria. Contudo, Deus havia reservado um lugar especial para seu ministério. Quando o Senhor chamou João, ele estava na companhia de seu irmão Tiago e do pai consertando redes. Mateus 4, 21, 22. Seu ministério, portanto, seria o de consertar as redes. Quando os ministérios de Pedro e Paulo findaram, já havia furos na rede, quanto à edificação da igreja. Por isso ela estava em degradação. No final do primeiro século, o Senhor chamou João para dar-lhe uma incumbência especial, a fim de restaurar a condição da igreja para o cumprimento de sua vontade. E seu ministério permaneceria até a volta do Senhor. Com a ajuda do apóstolo João e sua maturidade, os céus de fato nos são abertos em toda a sua extensão. Por meio do ministério do Espírito e da vida, a vontade de Deus finalmente será feita. Seu reino será estabelecido na terra
e o Senhor poderá voltar. Aleluia!